Presidente, senhoras e senhores deputados, a tragédia que se abateu sobre o Japão merece, como a Assembleia da República já fez, a nossa maior solidariedade e a conjugação de esforços para a prestação de toda a ajuda por parte da comunidade internacional. Um abalo sísmico que atingiu praticamente os 9 na escala de Richter é de um potencial destruidor brutal. Acrescem as inúmeras réplicas que se têm feito sentir, bem como o tsunami absolutamente devastador que resultou no número de mortes e desaparecimentos cada vez mais conhecidos e na destruição impressionante que causou onde chegou. No meio desta tragédia, o PEV julga que é justo, apesar de tudo, salientar a forma evidente como a população japonesa é educada e preparada para a reação em relação aos riscos sísmicos e para o facto de os modelos de construção terem influência em consequências menos ou mais dramáticas destas forças naturais arrasadoras que provam que procurar dominar a natureza ou domesticá-la à dimensão da ambição de uma parte da humanidade é uma total utopia e um rotundo engano. E é em momentos como este que, inevitavelmente, todos se questionam: e se aquilo acontecesse aqui? E se acontecesse em Portugal? Imaginá-lo já é devastador. Portugal é um país sem adaptação ao risco sísmico, apesar do que aqui se viveu em 1755. Não há uma educação da população para a prevenção, para o risco e para a atitude em relação ao drama. Muitas construções fixam-se como palha em caso de uma magnitude elevada, designadamente em Lisboa. A concentração da população no litoral e, consequentemente, de construção e de atividade na faixa costeira é, em si, um agravamento do perigo. A ocupação de zonas de risco continua a ser uma constante, como acontece com a intenção de construção da barragem do Tua em plena falha sísmica. Uma atitude mais inteligente na prevenção e na mitigação de riscos é o mínimo que se pode pedir, fundamentalmente ao nível do ordenamento territorial e da instalação de equipamentos. Mas, senhoras e senhores deputados, o drama do sismo intensificou-se no Japão com uma ameaça chamada Fukushima. Caiu o mito da segurança nuclear. Caiu a mentira 1000 vezes vendida sobre a segurança do nuclear. Os que o juravam impossível, nos dias que correm, percebem agora que aconteceu. E aconteceu no Japão, um país com uma fama de tecnologia de ponta no que respeita até à componente nuclear. E o acidente aconteceu. Porque pode sempre acontecer, e esse é um dos grandes riscos do nuclear. E, infelizmente, é a dura realidade que prova que, afinal, os ecologistas e todos os antinuclearistas tinham razão. Hoje, no Japão, milhares de pessoas fogem das radiações. Guardam-se perímetros de segurança, enquanto as explosões na central continuam a acontecer e enquanto dezenas de técnicos continuam a tentar arrefecer reatores em vão, até pelos já tão elevados níveis de radioatividade libertados. Apocalipse foi a caracterização que o Comissário Europeu da Energia fez do que está a acontecer em Fukushima. Mas se as palavras se coadunam com o que se está a passar, as lições e as medidas são leves demais. Vários governantes da União Europeia vieram anunciar a necessidade de testes de stress às suas centrais nucleares, mas voluntários para as empresas. A senhora Merkel, que revogou o plano de encerramento faseado de 20 centrais nucleares, agora, face ao ocorrido, veio anunciar o encerramento de 3 centrais, mas um encerramento provisório. O governo espanhol anunciou a abertura de um debate em Espanha sobre o nuclear, mas sobre a melhoria da segurança das centrais, não pondo em causa a sua continuidade. O nuclear é uma ameaça e nada compensa o drama que pode causar, devastador para a vida e para a saúde e com um raio territorial e temporal de contaminação verdadeiramente incontrolável. Este modelo energético tem que ser repensado. Mas, infelizmente, esse não tem sido o caminho. O lobby do nuclear continua a ditar opções políticas, o que já se torna absolutamente insustentável.
Segundo dados da Agência Internacional da Energia Atómica, estão, ao nível mundial, em andamento 350 novos projetos de centrais nucleares. Isto é uma potencial bomba dilapidadora do planeta. No continente europeu estão 65 novos reatores em construção. Este paradigma de insegurança tem que retroceder. Em França, 76% da energia elétrica consumida tem origem em 58 reatores. E a França é aqui tão perto. E mais perto é a Espanha, que é a 13ª produtora de energia nuclear no mundo. E Portugal importa desta energia. Portugal, não tendo felizmente centrais nucleares, coabita assim com os riscos do nuclear devido à proximidade com Espanha, designadamente em relação à central de Almaraz, em Cáceres, a escassos 100 km da fronteira com Portugal. Em caso de acidente nesta central nuclear, os efeitos far-se-iam imediatamente sentir sobre nós e o risco é tanto maior quanto são já conhecidos relatórios, embora a tradição seja sempre sonegar esta informação sobre os perigos das centrais nucleares, relatórios que retratam as profundas deficiências técnicas de Almaraz. A licença de funcionamento desta central expirava em 2010 e é preciso que acabe de vez. A licença de funcionamento expirava, como referi, mas, entretanto, Espanha fez mais. Abriu um processo de identificação de local, também em Cáceres, a 80 km da nossa fronteira, para armazenamento temporário centralizado dos resíduos nucleares. Podemos nós sujeitar-nos a isto? O que sabe o governo português sobre todos estes processos? Que interesse tem manifestado em relação aos mesmos? Em caso de acidente, que meios seriam imediatamente acionados em Portugal? Não sabemos. Sobre o funcionamento e mecanismos do nuclear sabe-se sempre muito, muito pouco. Mas foram estas as perguntas que fizemos ontem, por escrito, a diversos ministérios e para as quais os portugueses também precisam de resposta urgente. Nós, como país que recusou o nuclear, que recusou sujeitar-se a riscos tamanhos, temos uma obrigação: alargar a nossa segurança face ao nuclear e impelir outros a inverter o seu caminho nuclearista. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje, com a mesma convicção, mas provavelmente de forma mais compreensível para muitos, face ao que se está a passar no Japão, os verdes reafirmam: nuclear, não. Obrigado.